Ana, no Ocidente se tem uma ideia mal compreendida em relação à massagem tântrica, pois ela é vista apenas como a busca de um gozo passageiro. Qual seria suas considerações em relação a esta afirmação? Interessante essa sua colocação, porque na verdade, de fato, isso é verdade aqui no Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, falando mais aqui a título do Brasil mesmo, as pessoas ainda enxergam muito a massagem tântrica como sexo, Sim. como pornografia, como coisa suja. E a massagem tântrica, dentro do Tantra, ela é sagrada. É uma busca pelo seu contato, seu autoconhecimento. É muito mais do que isso. É claro que existe o sexo, é claro que existe. É claro que as pessoas vão gozar, claro que vão. Mas não é o foco. Uhum. As pessoas O gozo desviam não é o isso. foco. Não é. Não é o foco. Eu falo que o foco é só uma consequência. Porque você pode acessar muito mais coisas suas. Você pode ter uma expansão de consciência, ter uma descoberta do seu corpo, do seu íntimo muito maior. E tem uma questão, principalmente as igrejas ou religiões ortodoxas, elas colocam o sexo como tabu. Isso gera, né? Isso que você fala, eu digo assim, é interessante, é importante quando a gente pensa que a religião ela veio para castrar as pessoas. Se você pensar que antes as pessoas faziam sexo para ter filhos, para procriar, não era para ser feliz, não é pelo prazer. Pelo prazer. Não é pelo prazer. E tudo bem, eu acho que hoje as pessoas têm que começar a enxergar que sim, você pode se permitir viver isso pelo prazer. Sim. Não pela obrigação de ter que ter filho, não pela obrigação ou ficar presa à religião. Certo. Eu falo que a religião, infelizmente, ela criou na cabeça das pessoas, e aí eu falo tanto de homens como mulheres, muito bloqueio, muita culpa, muito trauma. E a gente tem hoje no mundo muitas pessoas, cara, que estão perdidas. Sexualmente falando, na sua vida, no todo. Eu tive um professor orientador do meu mestrado, que ele citou o caso da avó, lá em Fortaleza. Era uma moça muito jovem no passado e sonhava com um casamento ideal, e foi aquele casamento de encomenda, né, de família com família. E nas vésperas do casamento, a mãe só mostrou para ela a vaselina e falou: tome e use. E não falou mais nada. E durante o ato sexual, ela foi literalmente violentada. E durante aquele primeiro momento que ela sonhou o casamento, o marido, o companheiro, que casamento é um acordo bilateral entre ambos, é uma comunhão, não é isso? Ela não teve o afeto do companheiro, ela virou meramente um objeto de prazer e parideira. Sei que em torno de uns mais ou menos 10 anos, segundo o professor na época, narrando a história na academia, ela desenvolveu um câncer no útero. Ela foi maculada. E é até interessante essa história, parece coisas que se contam e as pessoas não acreditam. Porque durante o ato, né, do casal, a vergonha de olhar para o corpo do outro era um vestido todo branco, cobrindo o corpo, só com espaço para mostrar as genitálias, né? E pronto, né? E assim, tudo escuro, você não quer ver teu rosto, o rosto é apenas meramente o gozo. E ela gerou, segundo a psicologia psicossomática, uma doença de natureza emocional, porque ela não se realizou enquanto mulher. Como é que você, como profissional, você atende pessoas com esses perfis que trazem perfis análogos a essa situação? Agora, olha só, a gente está falando de casos, sei lá, de 30 anos, Sim, 40 anos atrás. Isso. E se a gente pensar que hoje ainda existe isso. Hoje as pessoas ainda conseguem ou se permitem vivenciar dessa forma. Certo. As pessoas, quantas mulheres, olha, Marcos, eu já cansei de ouvir inúmeras mulheres, quando eu falo do autotoque, e eu falo do autotoque, eu não estou me referindo à masturbação, só o lado do sexual. Eu estou me referindo ao autotoque amoroso, que é você tocar o seu corpo inteiro de estado de presença. E por mais que você leve isso, para mim é uma coisa muito fácil de falar, mas tem mulheres que falam que não, que quem faz isso é o marido dela, que é ele que tem que saber me tocar. Não, eu não preciso fazer isso, eu sou casada. Eu já ouvi isso inúmeras vezes.
E aí as pessoas começam a terceirizar a responsabilidade do seu prazer. Certo. Que interessante, terceirizar. Terceirizar. Porque eu vou te dar aqui um exemplo. Quando a mulher tem orgasmos, esse orgasmo é responsabilidade dela. É ela que se permite, ela entra no estado de presença, ela vivencia um momento e ela se permite ter isso. Certo. Não é o homem. Uhum. É claro que o parceiro dela, ele faz parte do processo. Certo. Mas a realização Sim. é da pessoa. E nós temos a tendência a terceirizar. A unicidade, eu falo assim, todas as pessoas são únicas. Isso é seu. Mas isso também acontece o oposto, o homem... se a mulher não me der prazer, eu não tenho prazer. Na verdade, existe uma coisa que eu falo que é interessante, é que assim, o homem ele já vem com aquilo que ele sabe se masturbar desde pequeno. Que é da cultura, que permite, Mas... e a mulher já é mais... Mas tem um lado que eu vejo que é... Como o homem faz isso? Quando o homem se toca, ele se toca na raiva, ele se toca porque eu tenho que gozar, porque eu tô estressado, vendo pornô. Ele também não tá em estado de presença no corpo dele. Não está. Não está. O homem, ele não vai, assim, existe muito, é claro que já deve ter pessoas melhoradas, mas tem muito homem ainda que tá preso. Nossa, eu vou ficar me tocando, isso é coisa de mulherzinha. Porque lá na infância, ensinaram pra ele que chorar era feio, que isso era coisa de mulherzinha, e ele carrega isso no DNA dele. DNA. E gera as doenças. E gera os bloqueios da vida adulta. Então, assim, é natural quando você vê isso, e eu falo muito isso, assim, eu tenho uma visão muito amorosa em relação ao homem. Porque eu sei que o homem carrega muita coisa que não são deles. E tem uma obrigação de ser másculo, de tem que ficar duro, tem que estar ereto, tem que ser, tem que fazer. E não tem que nada, gente. Ele tem que se sentir. Sentir, exatamente. Só que é uma cobrança tão grande. Então eu vejo que as pessoas precisavam se libertar. Certo.